Olá, professor, professora. É muito bom estar aqui novamente com vocês para mais essa transmissão de formação de ano e série para vocês. Meu nome é Everaldo Machado e vou transmitir para vocês a primeira série do ensino médio. Tenho cabelos castanhos, sou um cara mais ou menos alto, uso óculos, estou usando uma camiseta azul, meu fundo aqui de onde eu estou é branco. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos compartilhar alguns minutos de conhecimento, de sabedoria, de trocas de saberes, porque é muito importante que a gente troque conhecimentos, que a gente compartilhe as nossas experiências para o melhor aproveitamento dos nossos alunos. Bom, a formação de hoje, né, da primeira série do ensino médio, ela trata para nós da situação de aprendizagem 2 do primeiro bimestre. Para nós, todos os materiais que nós vamos estar utilizando aqui, basta vocês acessarem o Caderno do Aprender Sempre, nesse ícone que está abaixo, quando vocês pegarem o PPT, basta clicar ou acessar a página da EFAP, e vocês podem utilizar esse Caderno do Aprender Sempre, tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental, todos os volumes estão lá contidos para a pesquisa do professor e para o melhor trabalho dele. Bom, o objetivo do dia de hoje, nós temos como objetivo revisitar os principais conceitos e ideias discutidas na formação de etapa referente à investigação matemática, analisar a estrutura didática pedagógica da situação de aprendizagem 2, volume 1 do material Aprender Sempre, evidenciando as atividades que favoreçam a realização da investigação matemática. Sugerir um roteiro para a TPC com a intenção de contribuir para o planejamento do desenvolvimento da situação de aprendizagem 2 do volume 1 do material Aprender Sempre. Bom, nossa agenda desse dia de hoje está dividida em 3 momentos. No primeiro momento, nós vamos fazer uma revisão da formação de etapa, aquela formação feita pelo professor Marco, que ele trabalhou um pouquinho com vocês a respeito dos nossos assuntos que a gente está trabalhando hoje. Segundo momento, vai ser uma análise da estrutura didática e pedagógica do material Aprender Sempre, da investigação matemática. E nós vamos fazer, no terceiro momento, uma sugestão para o nosso roteiro de ATPC. Bom, então, esse primeiro momento, que ele trata para nós de revisitar os princípios, conceitos e ideias discutidas na formação de etapa referente à investigação matemática. Bom, então, quais são alguns dos questionamentos que podem surgir quando nós falamos dessa investigação matemática? Qual é o papel que as atividades de investigação podem assumir no ensino de aprendizagem da matemática? Os estudantes conseguem investigar questões matemáticas? Os professores são capazes de promover esse tipo de trabalho nas aulas? Que condições são necessárias para que isso aconteça? Então, esses questionamentos, essas reflexões, ela vai nortear esse nosso trabalho de hoje, para a gente poder pensar um pouquinho mais nesse papel da investigação, que é importante, como que nós investigamos, o que o estudante deve trabalhar quando se fala de investigação matemática. Bom, então, para a gente poder começar a discutir a nossa investigação matemática, vamos pegar um autor, Ponte, ele fala o que para nós? Segundo Ponte, Barco e Oliveira, lá de 2003, investigar e descobrir relações e padrões, procurando identificar e comprovar as propriedades e hipóteses levantadas pelo investigador. Elas destacam a importância dessa atividade por contribuir para a construção do conhecimento, levando o estudante a intuir, conjecturar, experimentar, provar, avaliar e apresentar os resultados encontrados, reforçando atitudes de autonomia, compreensão, capacidade de comunicação oral e escrita tratando de trabalho em grupo. Então, tudo isso que eles nos definem para nós, que é o processo de nós investigarmos, é o processo que leva os alunos a ver essas relações, ver os padrões, procurar identificar como que funciona esse padrão. E a partir desse padrão, ele vai levantar hipóteses, vai levantar propriedades, vai fazer conclusões, ele vai conseguir entender como que funciona, ou como que é feito esse conhecimento matemático. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que traz lá no nosso currículo paulista, quando a gente trabalha com ele, é que a área de matemática no ensino fundamental concentra-se na aplicação da prática do conhecimento matemático na investigação, nas especulações teóricas que integram o universo de objetos específicos da matemática, que também podem contribuir para a compreensão das relações cotidianas, na resolução e formulação de problemas em contextos diversos. No ensino médio, a área de matemática e suas tecnologias, os estudantes devem consolidar os conhecimentos desenvolvidos na etapa anterior e agregar novos, ampliando o leque de recursos para resolver problemas mais complexos que exijam maior reflexão e maior abstração.
Então, olha que interessante, nós começamos com a investigação lá no ensino fundamental, a gente não colocar, né, no ensino fundamental, talvez um, trabalhamos um pouquinho mais esse ensino fundamental 2, que a gente vai trabalhar um pouco mais com esse processo de investigação. Chega no ensino médio, o que nós temos que fazer? Nós temos que consolidar, nós temos que envolver os alunos para eles que aprendam, para que realmente eles levem isso para si. Então, a gente faz aquela consolidação do conhecimento. Tudo que foi colocado em etapas anteriores, nós vamos agregar, nós vamos consolidar e fazer com isso amplie esse leque para nós de recursos na resolução de problema. Então, quando ele pega um problema para ele resolver, qual que é o leque de opção que ele tem? Quanto mais diverso for esse leque, mais fácil ele vai se sair de uma situação problema. Então, é interessante que o aluno não tenha apenas uma única forma, um único jeito de se trabalhar, mas sim que tenha várias formas, vários formatos. Então, o nosso estudante, ele tem que ter, quanto maior for o leque, melhor vai ser a sua relação, maior vai ser a sua abstração, melhor vai ser a sua reflexão, melhor vai se dar no caminho que é resolver essas situações, problemas. Bom, para isso, nós vamos pensar nos tipos de investigação que nós temos na matemática. Quais são as investigações matemáticas? Nós temos confirmação, nós temos a estruturada, a guiada e a aberta. Aí vamos a gente comentar um pouquinho a respeito de cada uma delas. Quando nós falamos da confirmação, o estudante, ele confirma um princípio com base nos resultados já conhecidos. Então, quando ele vai fazer, ele simplesmente ele vai resolver um exercício, ele pega uma situação, ele vai confirmar numa base que ele já tem. Então, ele já tem questões, procedimentos, soluções, são todos aqueles níveis já é fornecido pelo professor. Então, ele não vai precisar partir próprio, ele vai usar aquilo que ele já conhece, ou aquilo que o professor passou, e vai simplesmente confirmar aquela hipótese que ele levantou. Então, é de confirmação. As estruturadas, o estudante investiga, eles investigam uma questão utilizando procedimentos apontados pelo professor, aí o professor media, mostra os caminhos que deve ser feito, então o professor vai começar a trabalhar com ele, vai investigar essas questões, esses procedimentos, e ele vai fazer uma solução. Essa solução é realizada pelos estudantes. Então, toda vez que o professor faz os procedimentos, mostra as formas de resolver, deixa para que o aluno realize essas soluções. Então, tem essa forma que são trabalhadas. Lembre que na confirmação, as soluções, os procedimentos, são todas elas fornecidas pelo professor. Já na estruturada, quem vai trabalhar com a resolução? Os estudantes. Quando eu falo guiada, o que é uma atividade guiada na matemática? Os estudantes investigam as questões apresentadas pelo professor, construindo, selecionando os procedimentos. Essas questões que são faladas pelo professor, elas são procedimentos e soluções realizadas todas pelos estudantes. Então, ele vai guiar, ele vai ajudar, vai ser o norte, vai ser a luz, vamos pensar assim, de como resolver. Mas quem vai fazer essas questões? Elas são propostas pelo professor, porém, todos os procedimentos e todas as soluções são feitas pelos estudantes. Então, o que acontece? Nós já temos aí o quê? O professor vai pedir, ele vai guiar, ele vai dar as questões e os alunos que vão fazer os seus procedimentos e os seus estudos ou as suas soluções. E as abertas, onde os estudantes investigam questões que eles mesmos formulam, eles também elaboram os procedimentos e fornecem as soluções. Então, as questões abertas é mais a nível do aluno. Ele mesmo, ele vai ter as suas características, ele vai formular, ele vai ver como funciona, ele vai ver esses procedimentos e vai fornecer as suas soluções. Bom, nesse segundo momento nosso de reunião agora, da nossa TPC, que a gente vai pensar, analisar uma estrutura didática pedagógica da solução da nossa situação de aprendizagem 2, do volume 1, nós vamos evidenciando uma atividade que favoreça a investigação matemática. Então, qual atividade que pode favorecer lá para nós? Então, a habilidade essencial que nós vamos buscar lá no material Aprender Sempre é a habilidade, é a EF9, né, a MA07, que é resolver situações, problemas que envolvam razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica. Como objeto de conhecimento, olha lá, qual que é o objeto? Razão entre grandezas de espécies diferentes. E a outra habilidade que envolve é resolver e elaborar situações, problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais, taxa de variação em contextos socioculturais, ambientais e outras áreas. Quais são os objetos de conhecimento? Grandezas diretamente e inversamente proporcional. Então, como que isso está aparecendo lá para nós? Então, na primeira série, quando a gente olha o nosso rol de aulas que nós temos, os nossos grupos de aulas, a primeira e segunda aula nós vamos trabalhar com a razão entre duas grandezas de espécies diferentes. Na terceira e quarta aula, resolução de problema envolvendo razão entre duas grandezas de espécies diferentes.
Na quinta e sexta aula, proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. Na sétima e oitava aula, nós vamos trabalhar com a regra de três simples. Bom, e aí, professor, o que a gente tem nessas aulas? Quais são os objetivos? O que a gente vai trabalhar? Então, a gente vai tentar aqui com vocês discorrer um pouquinho mais a respeito dessas aulas. Então, na aula 1 e 2, razão entre duas grandezas e espécies diferentes. Olha que legal. Eu já vou voltar e fazer um gancho na nossa aula passada, no nosso ATPC passado. O que a gente viu lá? A gente estava vendo um pouquinho de números, né? E a gente comentou a respeito de um conjunto de números que é pouco trabalhado. São o quê? O conjunto dos números racionais, principalmente quando a gente apresenta o quê? A forma entre razão, que é, na verdade, o quê? Um dividido pelo outro. Por que eu estou falando dessa forma, a nossa forma fracionária? Olha só, não é uma razão? Será que o aluno nosso ele tem a noção que toda vez que eu estou falando razão, eu estou falando de uma divisão? Ou será que para ele o número racional é uma coisa, a razão é outra coisa, a regra de três é outra? Isso daí, o que eu estou falando? Aí, o que a gente tem que discutir? A partir do momento que o aluno percebeu que razão é uma divisão, e essa divisão é quando você pega uma parte, está dividindo um inteiro e está dividindo em várias partes, ou vários inteiros divididos em várias partes, o que eu estou falando a respeito disso aí? Eu estou compreendendo o significado dessa grandeza, que é a razão. Então, eu vou identificar o quê? Como fração. Olha que legal. A fração como representação de duas grandezas de diferentes contextos. Volta novamente à forma de fração. Mas se o meu aluno está com muita dificuldade ainda na forma fracionária de representar um número racional, ele vai ter dificuldade aqui também. Está vendo que um conteúdo vai puxando ao outro, um objeto matemático vai puxando o outro? Se eu não tenho a noção, o meu aluno não consegue desenvolver aquilo lá que eu estou chamando de razão, ele vai ter muita dificuldade para trabalhar isso daqui. Quando eu falo a resolução de problemas envolvendo razão entre duas grandezas diferentes, já começa a trabalhar. O que será que é isso? Nós, professores, às vezes a gente tem o hábito de achar que é coisa diferente. Será que quando eu falo velocidade média, quando eu falo densidade demográfica, quando eu falo escala, será que é coisas diferentes? Ou será que, na verdade, são todas razões, porém, coisa entre objetos diferentes? Então, são coisas entre objetos diferentes, mas sempre o princípio é o mesmo. Então, a razão, na verdade, é o quê? É uma parte dividida pela outra. Então, quando eu tenho essa divisão, ou seja, eu tenho praticamente a minha razão, é isso que eu tenho que pensar, são espécies diferentes. Eu estou dividindo o tamanho do desenho pelo tamanho real. Olha lá, eu posso ter uma escala. Quando eu estou dividindo tempo, espaço pelo tempo, eu tenho o quê? Velocidade. Olha cada coisa interessante para nós que são razões. Isso tem que ficar claro para o aluno, que algumas razões elas têm nomes diferentes. E eu faço um gancho para a gente lembrar disso. Quando a gente fala de um quadrilátero, dentro do quadrilátero tem o quê? Tem quadrado, tem losango, tem paralelogramo, não tem trapézio. Isso tudo não é quadrilátero. Então, quando eu falo razão, também tem vários conhecimentos ali dentro que são razões. E, na verdade, essas razões, na verdade, é o quê? É um número racional na forma fracionária. Olha que legal. Se o aluno tem essa condição, se ele tem esse conhecimento, ele consegue desenvolver isso o quê? Muito mais facilmente. Então, vale a pena aqui a gente pensar um pouquinho mais a respeito de como trabalhar com isso. Tá, então, quando a gente está falando agora na aula 3 e 4, resolução de problemas envolvendo razão entre duas grandezas, né? De espécies diferentes. Olha só, resolver situações e problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de naturezas diferentes, como velocidade e densidade demográfica. É o que nós estamos trabalhando agora. Na aula 5 e 6, a proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. Isso é interessante. Será que o nosso aluno ele consegue ver aquelas grandezas que eu tenho? Eu vou na padaria, eu compro um pãozinho, eu pago tanto. Se eu compro dois pãezinhos, eu pago o dobro. Se eu compro três, eu pago o triplo. E aí por diante, eu tenho que ver essa razão, essa proporcionalidade direta. Ou aqueles exemplos que eu tenho de torneira. Eu vou pegar torneiras iguais, bonitinhas. Se eu abro uma torneira, ela enche um reservatório para mim em 20 minutos. Se eu abro duas torneiras iguaizinhas, o que acontece com o tempo? Vai ter que cair pela metade, ou seja, ao invés de fazer em 20, eu vou ter que fazer em 10, certo? Então, o que acontece? Quanto maior o número de torneiras, menor vai ser o quê? O tempo utilizado. Está vendo que é inverso? Eu aumento um, diminui o outro. E quando é diretamente proporcional, quanto maior um, maior vai ser o outro. Então, esses são as legais da matemática para a gente discutir com esses alunos. Então, qual que é o objetivo das nossas aulas? Diferenciar a relação de proporcionalidade direta e inversamente entre duas grandezas,
identificar as relações de proporcionalidade em escalas, em divisão entre partes proporcionais e taxa de variação de duas grandezas, associar a contextos diversos relação de proporcionalidade entre as grandezas. Na aula 7 e 8, que é a nossa famosa regra de três simples, aí vem um problema para a gente pensar, para a gente poder trabalhar, porque muito se fala da regra de três. Na verdade, é uma comparação entre duas o quê? Proporcionalidades. Então, é utilizar os procedimentos de cálculo para resolver situações, problemas que envolvam relações de proporcionalidade. Elaborar situações, problemas que envolvam relações de proporcionalidade. Olha só, se eu estou falando de proporcionalidade direta ou inversamente, olha lá. Se eu compro 2 pãezinhos, custa, vamos supor, R$ 2. Se eu compro 10 pãezinhos, quantos reais vai custar? Já não é uma grandeza o quê? Para mim resolver isso, o que, que eu vou precisar? Eu vou precisar nada mais, nada menos do que uma regra de três. E aí eu vou trabalhar com essa regra. É interessante que o aluno entenda que a proporcionalidade vem junto com a razão e vem junto com a regra de três. São uma escala de conhecimento. E tudo isso é a representação do quê? Lá do nosso número racional que está sendo simplesmente transformado. Então, quando a gente observa que vai fazendo isso, os nossos exemplos no dia a dia, no cotidiano, ajuda o aluno a entender a necessidade, o nosso estudante tem a necessidade de aprender essas regras de três simples, aprender as grandezas direta e inversamente proporcionais. Então, vale a pena a gente trabalhar com esse aluno, mostrar para ele a grandeza dessa parte de matemática. Parece coisa simples, mas vai utilizar em todas as disciplinas. Se ele quiser ser um médico, se ele quiser ser um engenheiro, se ele quiser ser dentista, fisioterapeuta, não importa a profissão que ele vai escolher, sempre provavelmente eu vou ter que usar uma proporcionalidade ou uma regra de três simples, ou simplesmente uma razão. Tá? Então, isso é interessante para a gente poder discutir com o aluno a amplitude que tem esse assunto ou esse conceito que nós estamos trabalhando com vocês. Bom, então, só para a gente lembrar dos nossos aspectos metodológicos, a gente fala do nosso caderno Aprender Sempre. O que, que acontece? Todo caderno Aprender Sempre ele começa no nosso iniciando, depois ele passa para o desenvolvendo e vem para o nosso finalizando, né? Então, o que, que acontece? No iniciando ele mostra, vamos iniciar a aula, como que a gente deve organizar a turma, como que a gente vai fazer, se é em dupla, se é em trios, os materiais que nós vamos explicar. O desenvolvendo, ele vai dar dicas importantes para nós, como que eu vou desenvolver aquela situação, como que eu vou trabalhar com aquela situação de aprendizagem. E o finalizando, como que a gente vai concluir, quais são as etapas que eu vou fazer para finalizar, para poder concluir. Bom, então, para a nossa aula 1 aí, das aulas 5 e 6, nós selecionamos um objeto para vocês. Ele fala que é resolver e elaborar situações de problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta ou inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escala, divisão em partes proporcionais, taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e entre outras. Eu peço já desculpa, antemão, pelo tamanhozinho da letra, mas é que a gente fica, quem está assistindo pelo celular vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas o PowerPoint está aí para vocês baixarem, analisarem para ele, e é uma coisa que está lá no nosso material Aprender Sempre, basta a gente ir lá no caderno do professor, no nosso volume 1, na página 21 e página 30, que a gente vai trabalhar com ele. Para decompor, decorar as mesas de uma escola para uma festa junina, são comprados tecidos coloridos. Suponha que 1 metro de tecido de largura custasse R$ 17,80. Complete a tabela com o respectivo valor pago pelo tecido, considerando a quantidade em metros. Então, se eu compro 1 metro, R$ 17,80. Se eu compro 2 metros, R$ 35,60. Se eu compro 3 metros, R$ 53,40. Se eu compro 4 metros, R$ 71,20. Se eu compro 5 metros, R$ 89,00. Ou se a gente observar, é uma grandeza. E conforme eu fui aumentando a metragem do tecido, aumentou também o quê? O valor a ser pago. Bom, então a gente vai pensar o quê? É uma grandeza o quê? Se aumenta o tecido, aumenta o valor diretamente proporcional. Então, aí vem as questões óbvias, né? Se eu duplicar o comprimento do tecido em metros, o valor a pagar duplicou. Aí eu chamo a atenção de vocês. Por conta da pandemia ou por conta de algumas coisas, aí os nossos alunos estão com muitas dificuldades. Vale a pena a gente observar se nossos alunos entendem o que é duplicar. Vai ver se eles sabem o que é duplicar, triplicar esse valor. Porque às vezes eles não conhecem a palavra. Então basta a gente lembrar, duplicar é o quê? É o dobro, multiplicar por 2 vezes. Triplicar é o triplo, multiplicar por 3 vezes. Assim como um terço, um quarto, que às vezes eles têm dificuldade de conhecer. Então vale a pena a gente pensar nisso. Então a primeira questão é, ao duplicar o comprimento do tecido em metros, o valor a pagar duplicou? Sim, nós observamos que quanto mais eu vou pagando, mais tecido eu vou comprando, maior vai ficando o meu valor.
Ao triplicar o tamanho, o valor pagar também duplicou? Sim, porque quanto mais eu estiver comprando, a mesmo esquema, ele vai aumentando. Então, esse tipo de relação de proporcionalidade existe entre comprimentos de tecido em metros e o valor a pagar. Professor, o objetivo dessa atividade é expor o significado de proporcionalidade. Promova uma discussão utilizando essa atividade e outros exemplos, caso ache necessário para explorar o significado da divisão em partes proporcionais. Aí vai muito da nossa turma. Se a minha turma está bem esse conceito, não tem problema nesse conceito, a gente passa de uma forma mais rápida. Se ele está com muita dificuldade, a gente para um pouquinho mais, discute as outras formas de proporcionalidade, faz com que esse conhecimento não passe sem ele conhecer, ou seja, ele tem que dar conta disso. Então, professor, aqui eu coloco para vocês, vamos discutir isso. Ah, ele não tem problema. Ótimo, eu vou para frente. Como que eu vou para frente? Numa outra atividade que fala lá para nós. Caro estudante, resolva o problema a seguir utilizando diferentes estratégias de cálculo. Discuta também com os seus colegas se as grandezas relacionadas nos problemas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aí vem lá, uma torneira, olha lá da torneira para nós, uma torneira despeja 20 litros de água por minuto e leva 1 hora para encher uma caixa de água que estava vazia. Se fossem colocadas duas torneiras com a mesma vazão, em quanto tempo elas encherão a mesma caixa? Aqui eu chamo a atenção de vocês, professor, para a leitura. Olha que legal. Muitos alunos vão pensar assim, bom, se com uma torneira eu gasto 1 hora, com duas torneiras eu vou gastar quanto? 30 minutos. Mas olha só, quando eu leio o exercício, tem o legal do exercício, a gente discutir é isso, o legal desse item, olha lá, uma torneira despeja 20 litros de água por minuto e leva 1 hora para encher a caixa de água que está vazia. Se fosse colocado mais duas, essa palavra mais, ela mostra para nós o quê? Que eu vou ficar com 3 torneiras e não com duas, né? Então, não vou colocar duas torneiras, vou colocar duas a mais. Então, vou manter a torneira que já estava e coloco mais duas. Então, o problema é a nossa leitura aí para a gente, que vale a pena a gente chamar. Ver se os nossos alunos estão retirando essas informações. A gente vai entender como que está a leitura deles de enunciado matemático. Lembra a técnica de resolver o problema? Olha só, será que ele vai dar conta para nós desse item? Já é uma coisa para fazer. Então, se eu vou pensar lá, se com uma ele gasta 1 hora, com 3 torneiras, ele vai gastar 1 hora dividido por 3. Se eu for pensar em minutos, vai dar o quê? 60 minutos dividido por 3, em torno do quê? De 20 minutos. Então, com 3 torneiras, são necessários o quê? 20 minutos com as 3 torneiras ligadas ao mesmo tempo, com a mesma vazão, para encher essa caixa d'água. Elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcional? Bom, se com uma torneira eu gastava 1 hora, com 3 torneiras eu gasto 20 minutos, o que aconteceu? Eu continuei o quê? Com a minha vazão, só que como eu aumentei o número de torneiras, diminuiu o tempo. Ou seja, o que eu posso falar? Que as grandezas são inversamente proporcionais. Porque quanto maior a quantidade de torneira que eu colocar, o que vai acontecer? Menor vai ser o quê? O tempo gasto para encher essa caixa d'água. Se eu colocar 6 torneiras, vai encher a quê? Em apenas 10 minutos. E aí por diante. Então, para a gente pensar nisso. Ao item B. Maurício pagou R$ 90 por uma calça jeans. Se ele comprasse duas calças custando o mesmo valor, quanto ele pagaria? Olha que legal, ele comprou uma por 90, se ele comprar duas, não é duas a mais, ele comprou apenas duas, então ele vai comprar o quê? Se uma é 90, duas é 180. Olha lá, aumentei o número de caixas, aumentou também o quê? O número o valor que ele pagou. Então nós percebemos que a grandeza são o quê? Diretamente proporcionais. Bom, continuando aí para nós, né, para a gente observar. No nosso terceiro momento da TPC, a gente vai sugerir um roteiro para que vocês façam, para construir melhor o planejamento de como que a gente vai trabalhar com isso, né? Então, vamos lá. Nós vamos analisar a situação de aprendizagem 2, o volume 1 do material Aprender Sempre, as luzes da formação de etapa, ano e série. Aquela formação feita pelo Marco, que ele deu todo o embasamento para vocês de como trabalhar com isso, com esses problemas da nossa metodologia. Aí, na segunda etapa, nós vamos fazer o quê? Identificar as dificuldades de aprendizagem e de conhecimentos matemáticos que o estudante tem relacionados às habilidades essenciais. Numa terceira etapa, nós vamos planejar a aplicação dessa situação de aprendizagem 2 para desenvolver as habilidades essenciais com foco no desenvolvimento da investigação matemática e do letramento matemático. Definir indicadores para que o professor reflita sobre o seu planejamento e depois sobre a sua aula. Então, vamos pensar um pouquinho mais como a gente vai trabalhar isso. Então, quais são as sugestões que nós temos?
Primeiro, analisar a sequência de atividades do volume 1 do material Aprender Sempre à luz da formação de etapa. Quais são as habilidades essenciais? O que, que eu quero? O que, que eu quero com essas habilidades? O que, que eu quero desenvolver no meu aluno? Pensar o seguinte, eu tenho que trabalhar com isso para desenvolver essas habilidades. Quais são os objetos ou os objetivos da minha aula? O que está ali para mim? Qual que eu quero? O que, que eu vou fazer com isso, com essa aula que eu planejei? Quais são as atividades que eu selecionei? Lembra que depende muito da minha turma. Uma turma mais avançada, eu posso trabalhar com atividades mais avançadas. Uma turma que está com maior dificuldade, talvez essas atividades são muito difíceis, eu vou ter que ver essas atividades que eu vou estar trabalhando. E a nossa orientação metodológica, ler aquelas etapas que nós temos, o iniciando, o finalizando, os nossos procedimentos que nós temos ali no meio, para a gente observar o quê? Como que está sendo feito, como deve ser feito para nós. Então, essa é a primeira parte, ver as nossas habilidades, calcular, ver os nossos objetivos, analisar as atividades para a gente poder fazer as nossas orientações. Bom, numa segunda etapa, nós vamos identificar as dificuldades de aprendizagem e de conhecimentos matemáticos que os estudantes têm relacionados à habilidade essencial. Então, o que, que acontece? Primeiramente, o nosso aluno está lá com conhecimento, o nosso estudante conhece, ele já passou por esse ensino, são habilidades que eles já deveriam ter visto, né? Mas ele apresenta dificuldades. Quais são as dificuldades que ele apresenta? Será que a dificuldade tem a ver com o conhecimento matemático ou será que não tem a ver com o conhecimento? Eu chamei a atenção daquele exercício das torneiras para a gente observar da vazão, lembra 2 a mais, que ia ser 3 torneiras? Será que o problema, às vezes, ele não conseguiu fazer o exercício, ou não conseguiu ter noção como resolver, por conta do enunciado, ou será que é o conhecimento matemático que lhe está faltando? Então, isso é interessante. Então, a gente faz esse mapeamento dessas habilidades essenciais para a gente observar aquilo que o meu aluno tem de dificuldade para a gente poder trabalhar com ela. Então, quando a gente observa isso, só para a gente lembrar alguma coisa, quando a gente faz esses mapeamentos, a gente tem que estar claro as dificuldades de cada turma. Não é pegar esse mapeamento que eu fiz comigo mesmo, eu supus as dificuldades e vou levar pronto. Não, eu tenho que ver para cada turma, para cada série. Aquele meu primeiro A é diferente do meu primeiro B, que é diferente do primeiro E, que é diferente do primeiro F, da escola A e da escola B, mudam. Então, eu tenho que ver essas dificuldades para cada turma, porque cada turma tem também conhecimentos matemáticos diversos para nós. Então, a gente tem que fazer esse mapeamento, tá? Bom, e aí? Aí, quando a gente fala na terceira, planejar a aplicação da SA2 para desenvolver as habilidades essenciais com foco no desenvolvimento da investigação matemática e do letramento matemático. Aí vem para nós a investigação. Novamente, a gente vai pegar aquelas habilidades que têm que ser trabalhadas como investigação e vem o nosso letramento. E aí eu falo para nós, o que seria esse tal de letramento que esse pessoal vive falando de letramento matemático? A gente já discutiu várias vezes, já comentou, mas eu gosto de falar de letramento. Quando a gente fala de letramento matemático, o aluno tem que ser letrado, né? Conhecer as letras matemáticas? Não, ele tem que conhecer os princípios da matemática, ele tem que entender esse mundo que o cerca matematicamente. Quando eu olho uma esfera na rua, é uma bola, mas eu já vejo uma esfera. Quando eu vejo uma caixa, aquela caixa, eu já sei que o formato dela é um paralelepípedo. Eu vejo um número na rua, eu já sei que aquele número não é um número sequencial, mas ele tem uma sequência, mas ele determina para mim um local. Quando eu vejo um pódio, eu vejo lá primeiro, segundo e terceiro. Por que é diferente, né? Por que não é 1, 2 e 3? Porque a ordem às vezes faz diferença. Toda essa parte que eu leio do número, quando eu olha só que interessante. Quando a gente observa lá hoje, né? Você vê lá um número 18, no meu caso, 18 entre parênteses, né? Aí vê um número lá, 4 números, mais 4 números, alguma coisa assim. Eu olho e falo, nossa, é um número de celular, né? E primeiro aquele 18 identifica a região que a gente está, a área, o tipo, já dá para saber como que ele funciona. Está vendo que o número ele traz para nós informação? Quando o cara vai falar assim, eu vi uma propaganda esses dias, uma lanchonete ou alguma coisa, chamava assim, 505, né? Pô, 505 é diferente de 515? Olha, eu acho que é diferente. Por quê? Ele estava escrito por extenso, porque 505, eu estou lendo os números, os algarismos um a um. E quando eu leio aquele 5 montando um número, eu estou lendo aquele número o quê? Como milhar, comunidade de milhar, comunidade de dezena, comunidade de centena e de unidade. Então, eu estou lá, 500, então ele é 5 centenas. O zero, então ele vai ser o quê? 0 dezenas e 5 unidades. Olha que legal. Mudou. 505 é diferente de 505. Então, isso é ser letrado. Isso é conhecimento matemático. Então, quando a gente está falando em letramento matemático, é conhecer isso. Saber que 12
É uma dúzia. Ah, legal, é uma dúzia, mas o que significa, então, esse conhecimento? O que significa meia dúzia? O que significa meia de alguma coisa? Então, na verdade, o letramento matemático é você olhar para os números e entender como funciona. Futuramente, com os estudos, com o avanço para os alunos, seria legal quando ele ouve ou ele vê, vamos supor, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero, ou igual a 1, vou falar assim, para ficar bem bonitinho, eu leio x ao quadrado igual a, mais y ao quadrado igual a 1. Eu já sei que isso é o quê? Isso é uma equação do quê para nós? Né? Quando a gente observa, a gente já está vendo o quê? Uma circunferência lá, bonitinho, de raio unitário. Está vendo que ele já conhece? Quando eu leio lá, x igual a y, ou y igual a x, ou f de x igual a x mais 2, né? Alguma coisa assim, eu já sei que isso é uma reta. Olha que legal. E ele já sabe, olhando para aquela reta, ele já vê uma tangente ali no meio. Está vendo? Tudo isso faz parte do quê? Do letramento matemático. Ele vai olhar a matemática, vai olhar o mundo que o cerca matematicamente. Ele vai conseguir identificar as coisas. Quando eu jogo um dado, né? Um dado de 6 faces, eu sei que aquela figura não é um dado. Aquilo é o quê? Um hexaedro regular, né? Que tem o nome do objeto chamado dado. Então, esses conhecimentos, essas habilidades, essas coisas envolvidas na matemática, que tornam esse letramento matemático lindo, maravilhoso. Então, quanto mais letrado for a pessoa matematicamente, mais sentido ele vai ver nesses números, né? Vai ver a beleza das parábolas, dos nossas hipérboles, né? Das nossas elipses, né? Saber que uma esfera é uma elipse de raio único, de raios de foco zero, entre a distância focal zero entre um e o outro. Olha que legal esses conhecimentos. Então, vale a pena, professor, a gente formar esse aluno letrado matematicamente. E aí, a gente especificar isso, né, habilidades de serem desenvolvidas, os conhecimentos pré-existentes dos estudantes, quando a gente vai ver, aí a gente vai ver o nível de letramento de cada um, as atividades e o tempo de aprendizagem, nós sabemos que cada atividade aí ela demarca um tempo para a gente aprender, e os nossos meios de avaliação, como que eu avalio isso, né? Como que eu faço essa avaliação? Quais são as avaliações que eu devo estar utilizando para a gente poder trabalhar dessa forma? Bom, aí, feito isso, nós vamos no nosso momento de ATPC, no nosso roteiro, né? Definir os indicadores para que o professor reflita sobre o planejamento, depois sobre a aula. Quando eu falo definir indicadores para o professor, eu defino os meus indicadores e os meus pontos do meu planejamento. O que eu tenho que observar na minha aula, né? Foram reservados momentos específicos para que os estudantes pudessem vivenciar cada um dos passos para a resolução do problema? Será que eu consegui deixar isso claro? Porque às vezes a minha aula foi linda, foi bem planejada, foi bem trabalhada, mas eu não deixei tempo para isso. Depois que a aula foi dada, eu tenho que pensar a respeito dela. Neste momento, os estudantes estão sendo estimulados a desenvolver suas estratégias próprias de resolução. Será que quando eu passo um exercício na lousa, será que eu dou conta, dou tempo para esse aluno, para esse estudante resolver? Ou será que eu já vou fazendo, já vou dando a resposta, já vou falando? Será que eu estimulo para ele fazer a resolução? Olha, tenta de uma forma diferente, tenta de um jeito seu, vamos tentar de uma outra forma, vê se dá conta. O que você acha? São perguntas que eu posso fazer quando eu estou falando nesses momentos, eu estou estimulando esse envolvimento. Estão sendo oferecidas oportunidades para que os estudantes possam compartilhar, integrar suas ideias entre si? Será que além de eu promover, eu promovi todo, estimulei, trabalhei, falei, será que eu deixei esses alunos trocar informação entre eles? Será que esses estudantes estão conseguindo trocar ideias entre um e outro, falar como... A gente sempre sugere que faça grupos, né? Será que esses grupos eles estão rendendo mesmo? Ou será que a gente está só juntando pessoas num determinado local e continuamos com aquela aula da mesma forma sem estar em grupo? Então, quando a gente está em grupo, a gente tem que promover essa parceria, nós temos que promover essas trocas de experiência entre um e outro. Foi deixado um tempo para a sistematização e resolução ao final da aula? Com ou sem a participação do professor, eu planejei, eu fiz isso, eu deixei um tempinho para sistematizar, para eles fazerem aquela recordação, fazer a memória da nossa aula. Então, eu tenho que pensar sempre quando a gente está trabalhando dessa forma. Bom, e aí, só para a gente pensar o que nós estamos trabalhando, o que, que a gente está fazendo? A gente está revisando, revisitando os principais conceitos e ideias que nós temos discutidos na nossa formação de etapa referente à nossa investigação matemática. Então, quando a gente revisitar, quando a gente trabalhar com esses principais conceitos, o que, que a gente está vendo? A gente vai discutir o que já foi formado pelo professor Marco, a gente vai ver o que ele já trabalhou com a gente, vai revisitar essas ideias.
nós procuramos, analisamos, né, a estrutura didática pedagógica dessa situação de aprendizagem 2, volume 1 do material Aprender Sempre de 2022, evidenciando as atividades que favorecem a realização da investigação matemática. Então, quando eu falo de investigação matemática, o que eu estou promovendo nessa investigação? O que eu estou trazendo para esses nossos alunos que proporciona essa investigação, esse melhor aproveitamento, que esse aluno consiga pensar matematicamente, consiga resolver os exercícios, ele consiga trabalhar. Será que qual forma de exercício, qual forma de item ou de atividade que eu estou trazendo para esse aluno? Aluno, a investigação que ele vai dar conta, sozinho, que eu vou ter que ajudar alguns passos, ou que eu vou ter que trabalhar com ela inteira, ou que ele vai simplesmente trabalhar da forma. E lembra que a gente tem que sempre investigar, uma das que é a parte mais difícil, eu acho, na matemática, é fazer com que o aluno, além dele resolver situações, problemas, que é a outra parte, que é elaborar. Nós nunca vamos pensar assim, não, eu na minha aula, como professor, eu consigo ver se o meu aluno consegue elaborar, mas mecanismos externos, ele não consegue ver se o aluno é capaz de elaborar. Então, quando a gente fala de elaborar, quem tem esse mapa, quem consegue observar se o aluno dá conta de elaborar uma situação, é você, professor, na sala de aula, porque você está acompanhando o quê? O rendimento, o desenvolvimento desse aluno. E aí, por final, nós sugerimos, né, para vocês esse roteiro para a TPC, com a intenção de contribuir para o planejamento. Então, a gente discutiu um pouquinho mais sobre esse letramento matemático, a gente trabalhou, para que você, com base nisso, com base nesse material, você consiga desenvolver um pouquinho mais, você consiga trabalhar um pouco mais com esse aluno para poder investigar, para poder dar conta disso. Bom, e a gente vai pensar sempre, quando a gente estiver trabalhando com a nossa formação de etapa, vocês coloquem para nós a sua participação, é muito importante, vocês devem realmente comentar com a gente aquilo que ocorre e aquilo que participa. A colaboração de vocês, a ajuda que vocês nos dão é muito importante. Então, desenvolva para nós esses conteúdos, trabalhem um pouquinho mais com eles, mostrem para nós as dúvidas que vocês têm para a gente melhorar essa formação de vocês. Né? As nossas referências que nós estamos trabalhando é muito importante, porque serve de base para vocês estudarem, serve de base para vocês buscarem mais conhecimento e ver aquilo que a gente está falando, porque nós temos tempo, é pouco, não dá tempo de desenvolver todos os conteúdos aqui, mas a gente deixa indicações para vocês de leitura e para vocês poderem estudar um pouquinho mais. Bom, então, só para a gente lembrar, a gente está aqui no finalzinho da nossa, nós estamos querendo falar bons estudos para vocês, mas antes disso, a gente vai trabalhar um pouquinho mais com vocês, mostrar a nossa carinha aqui novamente, né? E é importante, eu acho que a paixão que nós, professores, temos para ensinar matemática, temos para ensinar esses problemas matemáticos, a como o aluno resolver através da investigação, através dos conhecimentos, através dos conceitos, vai fornecer para nós um bom conhecimento, uma boa aprendizagem. É assim, nós não conhecemos para os estudantes. Quem nós conhecemos? Alguns professores que estão em contato com nós. Mas o que eu vou trabalhar? Qual que é a melhor estratégia para a gente trabalhar na minha sala de aula? Aquela estratégia que eu vou trabalhar depende muito dos meus alunos, dos meus estudantes. Então, eu vou ter que analisar muito bem esses estudantes, ver o nível que eles estão de conhecimento, e aí eu vou partir. Então, lembrar que o material Aprender Sempre que nós temos, ele parte sempre do princípio o quê para nós? Que nós vamos estar trabalhando com a formação ou a recuperação de conhecimento e o aprofundamento. Se a minha turma está aquém desse material que a gente está mostrando para vocês, o que eu faço? Eu aprofundo esse conhecimento, eu busco mais, ou seja, está aquém, eu vou lá e vou buscar coisas que estão anterior a ele, para ele poder embasar, para poder dar conta do material. Deu conta do material, está bem no material, eu vou buscar coisas para a gente poder o quê? Começar a aprofundar esse conhecimento. Nós sabemos que nós temos turmas diferenciadas, turmas diversas, heterogêneas. Então, o que eu tenho que fazer e buscar? Buscar trabalhar com todo mundo, trazer aquele aluno com grandes dificuldades para a nossa aula atual e pegar esse conhecimento que também é vasto para a gente, dos nossos alunos, e levar lá para frente. Ou seja, eu tenho que fazer com que ele aproxime mais. Outra coisa que eu falo para vocês é esse prazer que eu gosto de falar de letramento matemático, gente. Quando a gente fala de letramento, que interessante seria no mundo, quando a gente observar todos aqueles números, não simplesmente sendo números, eles passando informação para nós. Então, quando a gente observa um número, ele é carregado de informação. Então, quem sabe ler essas informações está um pouquinho à frente do mundo, ele entende um pouquinho mais de matemática. Então, quando a gente observar, sempre a gente vai ter que trabalhar com matemática, observar esse conhecimento matemático que já vem dos nossos alunos
e fazer com que ele progrida. Observar sempre esse letramento, porque é a base que nós temos. Então, no final, nós queremos ter um aluno que seja capaz de expressar, de comunicar, de interagir com o mundo matematicamente, que não conheça apenas os números, apenas falar 4 operações básicas, porque não existe 4 operações básicas. Existem algumas operações que nós fazemos com números. Olá, é muito importante, então, quando a gente fala no final que nós estamos trabalhando, que é muito importante esse letramento. Então, é um bom argumento para a gente poder trabalhar com os nossos princípios, a importância da resolução de problemas para a gente também venha ao meio, para a gente poder dar conta da gente poder resolver tudo isso. E eu falo para vocês assim, a importância e o lembrete que nós falamos quando nós estamos trabalhando a respeito dessa formação de professores é muito importante. Então, professor, trabalhe com esse letramento matemático, trabalhe com os levantamentos de conhecimentos dos alunos, reflita um pouco mais com eles a respeito de como trabalhar, de como levantar esses conhecimentos. É muito importante saber quais são as dificuldades que esse meu aluno tem, quais são as dificuldades que esse aluno está tendo no desenvolvimento do conteúdo, por quê? Porque quando a gente pensa em resgatar, em fazer esse processo do aprender sempre, que eu vou buscar as dificuldades que ele tem para sanar e fazer um aprofundamento, que cuidado que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o cuidado de eu não estar trabalhando com um aluno naquilo que ele já sabe ou estar trabalhando aquilo que ele ainda não é capaz de fazer. Então, esse mapeamento, saber aonde esse aluno está parado, é a melhor forma que eu tenho de fazer. Então, eu vou buscar aonde esse aluno está, levar ele para esse material aprender sempre, e se eu conseguir, eu vou fazer com que ele avance. Essa é a minha dica que eu deixo para vocês. Eu dou para vocês um grande abraço. Espero daqui a 15 dias a gente estar aqui novamente podendo conversar com vocês para a gente discutir um pouquinho mais essa matemática que a gente ama, que a gente adora. Um grande abraço. Até mais para vocês. Muito obrigado pela compreensão de todos.